Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E dessa vez trago vocês uma discussão de animes que merecem continuação. Mas pessoal, sério, esse vídeo vai estar legal. Espero que vocês vão gostar. Mas antes de começar com esse tipo de discurso, deixa no teu comentário um anime que merecia continuação, que eu sempre leio no comentário e tô louco pra ver o seu. Mas antes de começar com o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e roda a vinheta. Então, pessoal, hoje trago vocês um vídeo de animes que mereciam uma continuação. Porque são animes que eu assisti e me deixou todo no hype. Chegando no final, eu queria mais, ou não terminou, ou que eu soube que tinha mais continuação da história no mangá. E eu vou discutir com isso durante esse vídeo. Então, se teve algum anime que eu não citei nessa lista, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô lendo e bora falar sobre esse assunto. Então, pessoal, o que eu venho aqui pra discutir e falar com vocês é Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona é um anime que eu gostei muito. A história é muito boa, a animação é muito boa, a trilha sonora é incrível, os personagens todos muito bem feitos. Só que chegando no fim, eu amei, gostei assim, eu fiquei hypado, eu queria mais. Porque no início do anime, a gente vê uma cena super top, super... Nossa, aquela cena assim, não entende, porque é uma cena... E a gente fica pensando, o quê? Porque você não conhece o personagem, a gente não sabe sobre a história da personagem principal, que é a Yona. Então, ver aquela cena assim, a gente não entende de primeiro o que é. Mas no último episódio, a gente sabe por que aquela cena acontece. Porque a cena do último episódio seria aquela que teve lá no início, no primeiro episódio. E eu não termino a história fica assim, aberta. É que o mangá continua. Aí tem bastante... Pelo que minha irmã me disse, eu não sei, eu não li o mangá, nem cheguei a pesquisar sobre o mangá, que a história continua bastante, tem bastante coisa muito interessante no mangá, que vale muito a pena ler o mangá de Akatsuki no Yona. E com a continuação entre ela me falou também que dá sim fazer mais uma segunda temporada ou até mais temporadas da história de Akatsuki no Yona. Então, um anime que não sei porque não ganhou a segunda temporada, porque conteúdos, volumes, conteúdo tem do mangá, da história original, tem uma segunda temporada, só que não teve. E eu tô triste, porque o que é a continuação? Então, talvez tenha, não sei, algum dia, não sei. Porque teve um anime do mesmo estúdio, que é um anime que eu gostei bastante também, que é Kami-sama Hajime Shita. É do mesmo estúdio e ela teve, esse anime também teve segunda temporada, ao contrário de Akatsuki no Yona que não teve. Não sei os motivos, não sabe praticamente quase a mesma coisa, eles são muito parecidos, eles falaram que não sei. Tem um vídeo lá do Intox, pesquisam lá, Akatsuki no Yona segunda temporada, pra aparecer esse vídeo lá do Intox que ele fez explicando perfeitamente tudo sobre Akatsuki no Yona, porque talvez não tenha ganhado a segunda temporada. Ele sabe explicar melhor que eu. Naquele vídeo ele explica bem certinho. Se quiserem, pesquisa lá. Mas, sério, eu queria muito ver. Porque tem uns fatos durante o anime que acontece que não foram mostrados ainda até o final do episódio. São 24 episódios. Então, 24 episódios foi pouco pra contar essa história que é muito boa e muito top. Mas, pessoal, vamos pro próximo que eu quero comentar. Então, mas, pessoal, deixa eu ir esperando uma coisa. Se vocês assistiram Akatsuki no Yona, vocês também queriam uma continuação desse anime? Também quero saber quem assistiu esse anime. Eu espero que não seja a única desse. É um anime que não foi muito bem comentado aqui no Brasil, eu acho. Eu vi poucos canais comentando sobre. Então eu não sei muito sobre a fandom de Akatsuki no Yona. Mas é um anime que vale muito a pena assistir. Próximo que eu quero comentar, que é Hunter vs Hunter. Pessoal, quem saiba que o criador de Hunter x Hunter é o Togashi? Eu sou muito ruim com o nome, se eu tô falando o nome errado, acho que é o Togashi, que é um criador de Yu Yu Hakusho. Então ele teve um mangá que ele terminou a história, teve até o anime de Yu Yu Hakusho, que é um anime muito aclamado aqui no Brasil, considerado por muita gente como um anime com a melhor dublagem do brasileira, que é o Yu Yu Hakusho. Muita gente considera esse anime, e tem gente que tá falando que compete com o que lançou uns anos atrás, o One Punch Man, que competiu um pouco com o Yu Yu Hakusho. Eu não sei dizer porque eu não assisti One Punch Man, mas o Yu Yu Hakusho eu assisti,
Muito boa a história, muito boa a dublagem, com certeza muito engraçada a dublagem. Parece sendo assim, bem caracterizado brasileiro. Muito interessante que a dublagem fez nesse anime. Mas o Togashi fez uma outra obra, que é Hunter x Hunter. Que, nossa, é muito melhor, desculpa pessoal, a história é muito melhor, os personagens, tudo. O universo do anime de Hunter x Hunter, incrível. Eu gosto mais de Hunter x Hunter que Yu Yu Hakusho. E eu gosto muito mais do 2011, que foi o anime. Eu não li o mangá. Eu tô triste, porque eu sei, por ser uma obra grande, tem muita gente que é fã de Hunter x Hunter. Muitos já partiram do mangá, mas eu acho que pra mim eu não vou partir pro mangá. Apesar que eu gosto muito do final do anime, que eu sei que o mangá continua com a história original continua daquele ponto onde o anime parou. Só que Hunter x Hunter é um anime que é muito bom. Tu não assistiu Hunter x Hunter? Eu digo que tu assistiu 2011. Apesar que o antigo, antes de 2011, eu não lembro que ano era, 1900 alguma coisa, 1990 alguma coisa, não lembro que ano lançou o primeiro anime de Hunter x Hunter. Eu só sei que ganhou dublagem aqui no Brasil, tem uma abertura que eu até gosto bastante, que é Bom Dia, acho que é o nome da abertura. Mas um dia amanheceu. Eu vi a dublagem, gostei bastante da abertura, só que eu gosto mais de 2011, a animação bem melhor. Eu gosto também mais do traço, que não sei, eu sou acostumada com o traço mais de hoje em dia, os traços dos animes. Nada a conjugar com o traço de antigamente de animações japonesas, nada a ver. Daqui eu achei bem interessante como a animação, os traços de animes foram evoluindo com o tempo. Que outros que meio que são diferentão. Alguns animes são bem diferentão de traços meio característicos ou meio generalizados entre os animes. Mas voltando pra Hunter x Hunter, que eu saí do Hunter x Hunter, o anime termina num ponto assim que podia ser sim o final do mangá, que é um final incrível. Só que, sabe quando você assiste um anime e tu sente que quer mais? Então, ele tem mais, só que não tem final. O mangá, ele tá bem o mangá de Hunter x Hunter é ele tem muito em pausa. Então todo o mangá tá sendo pausado. O Togashi aí toda hora tá sempre doente, aconteceu alguma coisa. Ele tem, acho que um problema de coluna também, que dificulta. Então muitas vezes a descendência é meio torto, o traço. Hoje ele já tá bem, eu não sei se ele tá, não sei que eu esqueci quantos anos ele tem. Só sei que ele tem uma obra de grande sucesso que é o Yu Hakusho, só que Hunter x Hunter, a gente tá até elogiando esse novo arco que teve no mangá, que falam que tá muito interessante, sobre uns pontos bem diferentes do anime, um traço bem sombrio, um lado sombrio do universo de Hunter x Hunter, que não foi mostrado ainda muito sobre. Bem interessante, aqui não tem final. O Togashi quis continuar com a história, sendo que não... É complicado. Eu sei disso, que tem continuação no mangá, até que o anime terminou num ponto legal, só que quando tu assistir uma obra que ficou tão boa, tu sempre quer mais episódios. Isso que eu sinto de One Piece, Hunter x Hunter, entre Naruto. Naruto continua com o Boruto, mas você ser mais o personagem principal, Naruto, seria mais interessante também. Então, é isso, pessoal, que eu tenho pra falar sobre Hunter x Hunter. Se quiser botar alguma coisa a mais do que eu disse, deixa nos comentários. Próximo da lista, que é Overlord. Overlord é um anime que eu acabei de... faz pouco tempo que reassisti esse anime. Um anime... muita gente não gosta, mas ele é um isekai. Daqui ele é um isekai bem diferente do normal. O protagonista, assim, é um isekai com protagonista overpower? Essa aqui a história é muito boa, o protagonista é muito bom. E ele... não sei se como falar sobre Overlord. Overlord é a história de um cara que tinha um jogo que ele amava jogar muito. Então, um dia, ele foi falado que o jogo ia terminar. Eles iam fechar o servidor do jogo. Acho que é um jogo de RPG. Então, ele, ia ficar todo o tempo, até os últimos segundos do servidor fechar do jogo. E nisso, quando passou o tempo que o servidor fechou, ele não voltou que não acordou, ele não tirou o aparelho dele, ele ficou preso no jogo. Acho que é um jogo que nem Sword Art Online, não sei, que ele ficou preso. Eu sei que ele foi, na hora que passou do horário que ele fechou o servidor, ele meio que foi transportado para um outro mundo, e ele meio que foi transportado com a guilda dele. Então os personagens, os NPC que tá durante o jogo dele, foram parar num outro mundo, num mundo que ele não conhecia, bem diferente que ele tá jogando no jogo. Então no início ele teve que fazer várias coisas, aprender como é que é o mundo, sendo que ele também já era overpower durante o jogo, ele já tinha evoluído bastante, ele já tinha bastante da história do jogo. Então ele tinha bastante poder, esse tipo de coisa, então é um personagem overpower no anime.
E foi muito interessante. Isso eu tô falando das revelações no início do anime. A história vai muito além disso, porque ele quer saber como é que foi para aquele mundo e se tem como ele voltar, talvez. Ele não sabe o que ele vai decidir ainda. A história não terminou, então, enfim, não sabemos ainda se ele vai descobrir ou se ele vai ficar aquele mundo mesmo, se a história vai, como é que a história vai evoluir. Talvez eles não quero falar muito assim, não quero dar spoilers. Eu sei que o final não foi, alguns pontos que no início teve, não foi entregue no final. Teve uma luta, estavam tendo uma guerra, uma batalha entre reinos por causa daquele mundo e não tem um fim. Eu não sei qual dos dois reinos ganha. O lado que o Ainsgoen, que é o personagem principal, tava lutando, o outro lado não tem. Eu sei que o Ainsgoen com certeza ia ganhar, só que não sabemos. A única coisa que eu posso supor é que ele ganhou aquela batalha, mas não foi mostrado como e o que aconteceu entre os dois reinos. E um plano que durante a anime foi proposto também não foi acontecido. Então, muitas coisas não aconteceram que eu acho que ia acontecer, mas não aconteceu. E eu queria muito a continuação, mas eu não sei se vai ter. Eu queria muito, mas não tenho certeza se vai ter continuação de Overlord. Então esse é um outro anime que eu queria continuação. Quer dizer, ele merece uma continuação. Akatsuki no Yona, Hunter x Hunter, Overlord merece uma continuação. Só que não tem, até agora não tem. Por causa de Hunter x Hunter, não sei que ano terminou, mas começou, era em 2011 o anime. Ou mais, não sei quantos anos. Eu sei que tem 100 e poucos episódios de Hunter x Hunter, eu não sei que ano terminou. Então deve ter terminado 2 anos depois, talvez um ano lançando o anime, não sei. E a Akatsuki no Yona também, um anime que a gente faz bastante tempo que lançou, e até agora não teve nenhuma notícia de segunda temporada. Overlord também faz acho que uns anos também. Não sei que ano foi, 2015 talvez, não tenho certeza que ano que lançou Overlord. Mas não tem notificação nenhuma de continuação de uma quarta temporada. Então, eu fico triste, eu merecia assim uma nova temporada. Outro que eu vou comentar com vocês é o Shitsu Kyoshi no Haine. Eu já falei bastante sobre esse anime, eu acho que passado já falei sobre o Shitsu Kyoshi no Haine. Tô falando de novo sobre esse anime porque ele merece sim uma continuação, um anime muito bom que eu gostei bastante da história. E eu fiquei com gosto de quero mais, queria ver a continuação da história. Porque o final, assim, é um final interessante, legal, com o professor Heine e os príncipes do reino. Já falei você sobre esse anime, mas é uma história entre um professor que vai educar os filhos do rei. Vai muito além disso, a história é muito boa, de muito risada, tem cenas muito, assim, tensas também. E nisso tem uma coisa no final que termina, só que uma coisa que eu queria muito ver, que não aconteceu, é quem se tornou o próximo rei do reino. Que o rei, uma coisa que o rei queria, como ele chamou o professor, que todos os filhos dele tivessem chance. Ele queria que um dos filhos dele, não tem que ser o primeiro da linhagem, o filho mais velho, o homem que ia se tornar rei. Ele queria que todos os filhos dele tivessem chance de se tornar rei. Então você chamou um professor, porque os filhos dele mais novos não tinham qualificação total de poder concorrer essa vaga de rei. Então ele chamou o professor, o Heine. E depois disso, a história vai indo, fica muito bom. Principalmente nos últimos episódios. É um anime muito curto, que eu queria ver mais. Eu queria saber se algum daqueles 4 príncipes se vai se tornar rei, ou vai ser o filho mais velho, que já estava bem evoluído na história. Ele já tava cuidando de algumas questões do reino, o filho mais velho. Então, o professor Heine nem sequer assinar ele nada. Então, não sei se seria ele ou seria um dos 4 príncipes que do anime. Sim, eu queria ver. Isso aqui não tem continuação, pra mim merecia uma nova continuação. O anime é muito bom, a história é muito boa. O anime teve uns 13 episódios ao todo, então merecia uma continuação. Eu acho que tem muita coisa até que alguns dos filhos do rei se tornassem o próximo rei. Então, eu queria ver mais sobre isso. Eu queria ver mais sobre a evolução dos príncipes, que não tem. Então, pessoal, esse que eu quis colocar na lista é sério, que eu queria muito ver mais sobre, porque eu achei muito curto. Mas o último na lista, quer dizer, o último que eu quis colocar no meu comentário sobre animes que mereciam uma continuação,
é o Aslan Senki. Aslan Senki é um anime que terminou assim no auge. Eu acho que sim, tinha bastante coisa pra contar ainda. Alguns pontos que também não desenvolveu, não teve finais. Alguns pontos levantados durante a obra. Algumas partes da história que foram trazidas, que deixaram tudo no hype e não foram todas contadas. Eu sei que tem alguns animes que não tem como contar tudo sobre o anime. Esse anime teve 2 temporadas. Acho que a primeira teve uns 20 e poucos episódios. Sei que a segunda só teve 8 episódios. 8. É que no site que eu tinha, tá falando que tinha 9. Quando eu cliquei no 9, era um vídeo, um anime. Quer dizer, não sei se teve algum. Se a história é um remake, Aslan Senki. Mas eu vi que tinha um outro anime, nada a ver. Nada parecido. Mas Aslan Senki é uma história muito boa, de guerra também, entre reinos. Então, o príncipe Aslan também ele é um príncipe. Só que nesse aqui, o pai dele, ele é um homem muito, muito forte, muito... O povo sempre aclamava pro rei. E o filho dele, que é o personagem principal, Aslan, não tinha muito destaque, ele parecia ser muito fraco, muitas coisas assim, quando ele era criança, que eu foco quando mostrou ele no personagem quando ele era bem mais novo na história. E nisso aconteceu várias coisas com o personagem principal, vários pontos de evolução entre dele. Aconteceu alguma coisa lá que eu não quero falar, que é spoiler. Qualquer coisa pra falar sobre. Vai ser muito spoiler do anime de Aslan Senki. Mas o que eu posso tentar explicar a vocês, eu já tentei. É uma história de conflito entre reinos. Então, precisa Aslan tem uma guerra lá que acontece alguns pontos. E com isso ele tem que conseguir reunir mais soldados para conseguir vencer ou reconquistar algumas cidades, alguns reinos, esse tipo de coisa. Que eu não posso ficar falando muito, que eu não quero dar spoiler pra vocês, que vale muito a pena assistir Aslan Senki. E o final, triste, o final, assim, pra mim, ele é que no final eles vão entrar em conflito com outro reino. E nessa termina. A gente sabe que tem muita coisa pra acontecer ainda, principalmente com o Aslan e seu primo lá. E. Ai, não quero falar isso não. Não quero dar spoiler. Só que Aslan Senki, um anime que eu gostei muito. Também tem uma grande evolução de personagens, principalmente o personagem principal de Aslan Senki, que ele era uma criança meio assim ingênua, que ele não sabia muito bem sobre guerras, assim, como é que uma guerra pode ser tão cruel com as pessoas. E outros pontos também, que ele também sofreu bastante durante o anime. E os pontos, o jeito que foi superando esses problemas também, muito interessante, mas diferentão total. Ele tem uma personalidade bem diferente. Ele sempre quer ouvir todas as partes dos lados, das intrigas. E ele quer resolver da maneira mais pacífica, sem questão em guerra. É muito engraçado essa parte, é muito interessante isso. E vai tendo muitos conflitos, vai tendo muitas intrigas e muitas resolução. Muitos personagens muito legais também durante a história. E é enorme. Eu acho que tem muita coisa pra comentar sobre Aslan Senki. Tem muita coisa assim que não foi resolvida. Tem bastante história. Eu acho que tem história suficiente pra eles fazer um novo anime, com certeza. Ou continuar aqui 8 episódios, não seria uma segunda temporada, com certeza. Eu acho que foi umas OVAs, uma continuação, assim, da história. Daqueles 20 e poucos episódios que teve. Então, pessoal, esses foram meus comentários sobre esses animes. Tem algum anime que tu assistiu e queria uma continuação? Deixa nos comentários que eu tô sempre lendo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau!